Bom, eu tô bem chateado. E ao mesmo tempo, cara, eu sinto que já faz tempo que eu não tenho uma conversa franca com vocês. E se é que eu já tive aqui no meu canal alguma conversa franca, muito franca assim, com vocês. Comigo, na verdade, conversa franca eu tenho. Mas eu quero dizer conversa desse jeito, sem edição, com o meu TDAH, porque, pessoal, depois, quando você vai envelhecendo, o bom de envelhecer é que você vai se conhecendo, né? E tem tanta coisa que eu queria conversar com vocês, mas que eu sinto que eu nunca conversei dessa forma com vocês, porque hoje eu não posso dizer 100% de certeza para vocês que eu tenho TDAH, porque eu preciso, né, segundo os homens, de um laudo do psiquiatra, né? E vocês viram aqui que eu, segundo o psicólogo, segundo a minha mãe, eu fiz anamnese com a minha família toda, com os amigos, eu tenho TDAH. Mas eu, como não tenho uma condição de vida legal, o Johnny tentou fazer pelo SUS a questão. Inclusive conheci um amigo meu que a esposa dele trabalha no SUS e ela trabalha justamente nessa área de ligar para as pessoas, porque qual foi a desculpa? Eu passei pelo psicólogo, né? E eles, a desculpa não, né? O que eles me disseram, a justificativa foi que eu não conseguiria passar com um psiquiatra naquele momento, porque eles iam me ligar. Na verdade, eles não falaram nada disso, eles só falaram que iam me ligar. E aí, por fim, não ligaram. E aí, conversando com a esposa desse meu amigo, ela falou que, na verdade, não tem profissionais. E eu já imaginava, mas eu só quis tentar para desencargo de consciência, porque eu estou tomando a Ritalina. Inclusive, pessoal, é o seguinte, estou aqui com um livro, tá? Que eu disse para vocês que eu tinha comprado e que cancelou, O Fim da Procrastinação, porque eu estava lendo só... Tá aqui, ó, as revistas, e tem tanta coisa que eu queria falar pra vocês. Vocês ficam aqui comigo? Vocês, pô, não me acham chato por falar muito, não? Porque eu tô tentando abrir meu coração aqui pra vocês. E tá aqui, ó, essas revistas que o Perão me deu, tem várias, eu já mostrei pra vocês, né? Eu estava lendo essas revistas, inclusive, pra quem me segue no Instagram sabe o que eu comentei. Cara, tem tanta hipocrisia no meio dessas revistas aqui que você fica assim, cara, nossa, que coisa louca, maluco, puta que laspreula. Mas enfim, depois eu mostro pra vocês, porque senão cada assunto é uma camada, é muito complexo, é muita coisa pra falar, muita coisa eu vou me perdendo. Mas o fato é que eu comprei esse livro, porque o único livro que eu li na minha vida foi emprestado, foi o Segredo da Mente Milionária, porque isso, uma coisa linka na outra, né? Esse negócio de estar envelhecendo, estar se conhecendo, biriri, pororó, porque como eu tenho TDAH, agora eu entendo que o porquê que eu nunca consegui ler. Cara, eu juro, eu ia ler quando eu era mais novo, eu lia uma frase, daqui a pouco eu voltava, eu lia a mesma linha, e daqui a pouco, depois de um tempo de leitura, minha cabeça já não estava mais aqui, eu já não lembrava mais do que eu tinha lido e tal, e aí... Agora, nesse momento que eu estou tomando a Ritalina, eu me sinto mais capaz de pegar e ler, porque eu já de fato estou conseguindo fazer isso com as revistas e eu queria ler. Então, por isso que eu comprei o livro. Estou sozinho em casa, a Beatriz foi para Campinas fazer a ultrassom, né? Mais uma ultrassom. Até agora a gente não sabe o sexo do bebê, ela completou 3 meses, mas só fica sabendo do sexo do bebê depois de 4 meses e meio, né? Então, segundo o que o médico disse. Então a gente ainda não sabe, mas, cara, ele tá bonitinho, ele já cresceu tanto. E assim, pessoal, é tão estranho, porque muita gente fala, né? O pai, ele só vira homem depois que ele pega a criança na mão. A mãe não, a mãe já sente desde o primeiro momento e tal. E isso, sei lá, parece um pouco verdade, porque eu sei que eu vou ser pai. E muita coisa já mudou. Mas ao mesmo tempo não é palpável, né? Até porque a Beatriz nem com barriga tá. Então tem dias que às vezes eu acordo, tipo assim, preocupado. Será que tá bem? Será que tá, né? Quem tá passando, já passou por esse processo ou tá passando sabe muito bem do que eu tô falando. Mas é o seguinte, os cachorros estão aqui, ó. E eu peguei na câmera justamente porque eu queria conversar com vocês, desabafar que o São Paulo perdeu de 2-1. Filha da... Nossa. Dói meu coração, né, rapaziada? Bom, enfim. Mas a questão eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que eu vi na internet, inclusive,
que foi uma parada que, pô, hoje em dia tá complicado, né, cara? Pô, eu sinto que eu tô realmente ficando mais velho, inclusive encontrei com... agora não é mais... Antigamente eu era o youtuber e quando eu falava que eu era youtuber eu me sentia muito, pô, meninão, porque era coisa, pô, profissão de meninão. Hoje em dia youtuber tá ficando velho já, porque veio os tiktoker e aí agora tem os gymtoker, né, que é o pessoal que... Inclusive, pessoal, eu acho que eu vou envelhecer muito de bem com a vida, porque, sei lá, eu vejo que tem um padrão. Quanto mais velho você vai ficando, mais a tendência é mais você ir falando que a outra geração é fraca e que a sua geração é melhor, né? Tem essa treta, eu percebo isso, né? E eu não quero ser esse cara, porque eu acho que não existe isso, existe ser humano. Então existe ser humano com pau no cu em todas as idades, em todas as gerações, existem pessoas fodas em todas as gerações, em todas as idades. Então eu gosto de apreciar a vida, eu gosto de apreciar o que tá vindo e eu me sinto, porra, muito velho realmente, porque eu comecei a gravar vídeo pra internet com 16 anos e justamente com essa mesma intenção, apaixonado pela musculação, querendo falar sobre musculação, e ver hoje em dia esse movimento do pessoal, dos tiktokers, todos mais novos, fazendo isso, me deixa, sei lá, me desperta um negóciozinho assim, sabe? Porque é igual aquele sentimento de quem tá casado há muito tempo. Tudo bem que vou fazer agora mês que vem 4 anos, mas eu já passei da fase da paixão. Então é igual quando você tá nessa fase, você já passou dessa fase da paixão e você vê alguém namorando. E você sabe que tá no início e tá naquele momento gostosinho, onde qualquer beijinho, pau tá duro, porra, tá tudo somebody love, né? Pois é, e como eu falei pra vocês, comecei com 16, agora tô com 25, comecei a treinar com 14, né? Mas eu comecei a filmar minha vida com 16, eu fico observando isso tudo e eu fico, cara, que foda, né, velho? Olha, o tempo passa, malandro, e a gente realmente não vê, né? As coisas acontecem, a vida, pô, e, né? Por isso que eu tô aqui desabafando com vocês, resolvi vencer essa barreira de gravar um vídeo desse jeito, porque eu percebo que tem muita coisa que eu vou adiando, e quando você pisca os olhos, poxa, eu lembro que eu queria completar, quando eu comecei a treinar, 4 meses de musculação, porque eu escutava o pessoal falar que era com 4 meses que dava resultado. Aí passou 4 meses, passou 1 ano, porra, legal. Agora completou 10 anos que eu entrei numa sala de musculação e me apaixonei logo de cara, porque eu sou muito intenso com as coisas que eu faço. Por isso, inclusive, que eu, graças a Deus, consigo hoje, né? Eu falei no vídeo anterior, tem muitas coisas que eu hoje em dia já estou colhendo os frutos, e uma delas é isso, desde cedo ter feito coisas que eu sempre gostei e sou apaixonado, né? Mesmo que, e claro que isso tudo eu devo aos meus pais, porque aí é onde entra o meu privilégio. Eu sei que tem muita gente que não conseguiu fazer o que ama, o que gosta, porque teve que ser pai cedo, de irmãos, né? Muitas das vezes, pô, não tem pai, aí o irmão mais velho tem que cuidar dos irmãos e tal, a situação não permite, mas enfim, no meu caso, graças a Deus, meus pais sempre me permitiram ter esse luxo de treinar, ir pra academia e tal, e eu considero um luxo, porque hoje, se eu tenho essa experiência, mesmo sendo um menino muito jovem, é graças aos meus pais, né? Enfim, uma das coisas que eu tava pensando ali também, tem muita coisa, óbvio, que eu quero fazer diferente na criação dos meus filhos, mas também tem muita coisa que, opa, caiu minha caneta, mas também tem muita coisa que eu quero fazer igual, idêntico na criação dos meus filhos, porque eu me considero um cara muito sortudo pelos pais que eu tive, né? E ainda mais agora mais velho, que você consegue começar a entender, segundo Wesley, depois dos 25 anos que o córtex desenvolve, né? Fecha por completo, e de fato estou me sentindo diferente desde quando eu vim para São Paulo, com tudo que está acontecendo. Eu acho que é uma soma de fatores, mas eu me sinto mais maduro, com o sentimento de que, pô, aprendi muita coisa, mas ao mesmo tempo com esse sentimento de que eu vou aprender coisa pra cacete ainda, porque eu sou jovem. Se eu não morrer, e eu sinto que eu não vou ser aquele cara que vai parar no tempo, porque eu sou curioso, sempre fui curioso, e hoje em dia é muito bom porque todas as coisas relacionadas à produtividade que eu vejo, eu já seguia inconscientemente ou conscientemente, e isso é muito louco e de certa forma tem um lado negativo, porque às vezes eu sinto que a vida, pô, eu me sinto meio depressivo, parece que a vida não faz mais sentido, não faz tanto sentido assim, porque
o que todo mundo parece que sempre... Vou explicar pra vocês. Parece que o meu sentimento às vezes é de que sempre tá faltando alguma coisa pra eu fazer, mesmo que eu já esteja fazendo tudo. Porque hoje em dia o que as pessoas pregam, na verdade só tem uma única coisa que eu nunca fiz, nunca fui de fazer muito, né? Eu fazia, mas nunca fui de fazer muito, que é a leitura, mas eu sempre compensei isso com o que eu consumia de conteúdo aqui. Porque eu tinha internet e eu sempre ficava vendo palestra, debate de religião dos grandes teólogos gringos sobre a existência de Deus, se Deus existe ou não. Temas como esse, temas existenciais, sempre gostei muito de filosofia. E lembra aquilo que eu falei no início? Eu sempre fui o cara de fazer aquilo que eu gosto, porque eu sabia muito bem o que eu não queria. Eu trabalhei como jovem aprendiz com 16 anos e eu lembro que eu ouvi aquela situação ali e eu pensava, cara, isso não é pra mim. Não é pra mim, porque eu não consigo ficar preso numa sala. Agora eu entendo que talvez possa ser por conta do TDAH, muito agitado e tal. E eu lembro que ninguém quer fazer as coisas erradas, né? Eu lembro que eu era do administrativo e aí teve um setor que eu passei, que foi RH, saúde e segurança e o almoxerifado. No almoxerifado tinha que subir notas pro sistema e, cara, eu subi as notas tudo errado. Mas porque e a minha chefe era uma braba pra cacete. Porra, eu sofri no almoxerifado. Aí até uma vez que ela ficou puta comigo, me mandou lá pra trabalhar com os garotos do estoque e tal. Eu fiquei felizão, inclusive, que saudade dos caras, velho. O Paulão, era o Paulo e... Puta, agora me fugiu o nome do outro cara. Cara, pô, eu amava ele, velho. O negrão da hora pra caralho. Nossa, tinha o Darcy era mais mesmo. O Darcy era legal. O Darlan, enfim. Porra, que saudade. A vida passa, a vida voa, Joe Jones. Enfim, onde eu tava? Deixa eu beber uma água. Então, pessoal, a única coisa que eu não fazia muito era leitura, mas o resto, sempre tive uma boa alimentação, sempre fui um cara que trabalhou pra cacete, entendeu? Sempre corri atrás do meu, sempre tentei fazer o certo, né? Tanto que, aí ó, mais um cara, o Lobianchi, me veio na cabeça aqui agora, Lucas Lobianchi. Cara, eu vejo esse moleque postar as coisas, ele participou agora do primeiro campeonato dele e tal, natural, e eu vejo ele postando as coisas assim, motivadão, e o cara... eu me vejo no garoto, porque era até hoje, inclusive, mas agora eu tô mais velho, ele tem 19, eu tenho 25, só que fez 19, inclusive, né, porque quando ele competiu ele tinha 18, então, tipo assim, mais novo ainda, e quando eu olho isso, eu lembro, o Jojozinho lá treinando e tal, eu garanto que todo mundo que treina tem o mesmo sentimento, né, só que como eu já estava filmando, eu lembro não só do treino, mas eu lembro também da sensação de filmar, você entrar aqui no meu canal e você rodar, você vai ver vários e vários vídeos de musculação, entendeu? Na época era horizontal, hoje em dia eles estão gravando tudo na vertical. Inclusive eu aconselho a todo mundo a gravar na horizontal e na vertical, porque o negócio é sazonal, a moda vai e a moda vem, entendeu? Hoje em dia, se você tem um formato no horizontal, você ainda reaproveita muitas das vezes, que é o que eu faço aqui no canal. O João, inclusive, parceiro do Jones, está me ajudando, meu irmão, mas se você grava só assim, depois complica, né? Então a dica que eu dou é procure fazer como o Enzo tá fazendo, né? Malícia isso, e tá tudo bem. Eu entendo que hoje tem muita coisa que eu até conversei com o Cavalo sobre isso. O Cavalo me passa várias visões, assim, que o Cavalo às vezes fala como se fosse um irmão mais velho. Eu acho isso do caralho, porque o Cavalo tá aqui no meu coração. E ontem mesmo eu postei várias fotos da maromba, não postei com ele, mas o Cavalo é um dos caras que eu mais, assim, admiro na maromba, mais gosto, assim, admiro muito, mas mais do que admiro, eu gosto do Cavalo. E aí eu tava conversando com ele, Cavalo, você tem essa visão, você tá com a sua academia aberta, você tá empreendendo dessa forma, porque é experiência de vida, é idade, você tem 30, 31, se não falha a memória, acho que é 30, então é 5 anos a mais que eu, então a mesma coisa acontece pra trás, às vezes o pessoal, o moleque não faz isso, não faz aquilo outro, mas é porque calma, tá desenvolvendo, é um ser humano, né, tudo no passo a passo, tudo, né, enfim, então essa questão da visão aí, façam isso, hein, vídeo horizontal e vertical hoje em dia. Mas voltando pro assunto, pessoal, eu sinto que hoje em dia não, hoje em dia eu tô me sentindo melhor, mas até tempos atrás eu tava me sentindo muito mal porque eu voltando pro assunto, né, eu tenho a sensação de que sempre tava faltando alguma coisa pra eu fazer, mesmo eu fazendo tudo. Por quê? Porque a única coisa que eu não fazia era leitura, porém, como eu disse, eu compensava de outra forma, mas sempre fiz uma dieta limpa, eu sempre fiz dieta, sempre treinei, sempre fui focado em fazer o certo, nunca fui de
festa pra cacete, o pessoal fala maconha, pô, fumei maconha, conheci maconha, e ainda bem que conheci a maconha, mas eu conheci maconha depois de casado, depois de pagar minhas próprias contas. Na verdade, eu fumei uma vez maconha, antes que tem registrado aqui no canal, quando eu viajei uma vez com um rapaz, um grande amigo meu, Fernandão, pagou tudo pra mim, fui viajar, porque eu sou pobre, Jones, eu não tenho condição, só viajei só viajava pra Minas, entendeu? Que é a casa dos meus parentes. Inclusive, o meu sonho de vida aqui em São Paulo é juntar dinheiro, comprar um terreno no meio do mato e vazar fora, pra viver em paz, mas enfim. E aí o que acontece? Eu sempre... A maconha depois de velho, mas a questão é... Então, eu vi o pessoal como ser um cara foda e tal, aí o cara tá lá, seja disciplinado. Eu sou disciplinado. Faça atividade física. Eu faço atividade física. Você tem que... Quase tudo relacionado ao físico eu já estava fazendo. A única coisa que eu agora entendo mais, e na época não tinha nem como eu entender, era sobre grana. Por que não tinha como entender? Porque, pessoal, essa questão do dinheiro, ela é um assunto que você tem que entender que o pessoal que veio de onde eu vim, o sistema é feito pra gente não entender sobre dinheiro. Porque se fosse para entender, tinha na educação, né, logo de cara, essa matéria. Mas não tem essa matéria, educação financeira. Então, você aprende com os tombos e barrancos da vida. E eu achava que eu tava fazendo certo. Tanto que eu falei, eu nunca ostentei de tipo assim, eu sempre segui o meu... Tô falando pra cacete. Deu aqui memória cheia, mas o Johnny já voltou. E deixa eu parar de onde eu continuei. Porque é o seguinte, as coisas relacionadas à grana, pra gente que é pobre, na maioria das vezes você só vai aprender nos trancos e barrancos, certo? E o lance eu sempre tive isso em mente. Eu vou fazer o que o meu coração manda. Tanto que dentro da Old Scully, pessoal, eu tô muito feliz e eu queria falar um pouco da Old Scully agora pra vocês, porque é o seguinte, a Old Scully, ela começou com a proposta, assim como tudo, como eu acabei de falar, quando a gente começa às vezes alguma coisa, e é o conselho que eu dou pra todo mundo, não fica esperando você ter ideia por completo de alguma coisa na sua vida, porque é melhor você começar e depois você, no meio do caminho, ir fazendo o negócio tomar forma, do que ficar esperando o momento perfeito. Até porque hoje em dia eu vejo muita gente falar e é verdade, e eu falo, como eu digo, eu prefiro falar das coisas que eu vejo, e isso eu posso agora com a experiência de vida que eu tenho, né, com a pouca experiência de vida que eu tenho, mas eu já consigo falar pra vocês que eu já vi isso na minha vida acontecendo. Caras que têm 1 milhão de ideias fodas, mas que o cara ele vive muito mais na teoria do que na prática. E eu com talvez menos ideias assim, né? E eu acho que é difícil, porque com o meu TDAH eu penso muito pra cá, eu tenho muita ideia. Pô, esses dias eu tava vendo um negócio ali do meu... Fui ver os canais, eu já criei canal de moto pra falar só sobre moto. Tinha um canal que eu criei com um amigo meu pra falar só sobre maromba e tal. Criei canal de game e tal, enfim. Mas é que, né, eu criei isso tudo, inclusive muitas coisas disso daí depois de casado. E pessoal, ter casado, eu sei que eu vou colher os frutos ainda mais pra frente, né? Mas no início, cara, é muito complicado, porque é muita responsabilidade, você passa a ter uma casa pra administrar e tal, mas enfim, mas eu penso muito, tá aí, tá vendo? Tô falando de uma coisa, gente, na outra, mas hoje eu quero falar, hoje eu quero conversar, e dane-se, vou morrer um dia e eu não faço isso. Conversar com vocês sem medo de eu gaguejei, não sei o que, foda-se. E eu sempre tive muito medo disso, justamente, eu não sei se eu falei lá no início, ponto do TDAH, né? Hoje em dia, enfim, e não tô reclamando não. E eu gosto de pontuar que eu não tô reclamando, porque o pessoal fala muito que eu reclamo, eu não reclamo não, cacete. Eu gosto de orientar as pessoas, porque às vezes o pessoal se sente ainda mais hoje em dia na internet o pessoal tá todo mundo pregando que ganhar dinheiro é fácil, que a vida é isso, mas porra, irmão, vamos ter empatia, entender que a vida não é igual pra todo mundo, assim como eu falei, eu reconheço muitos privilégios que eu tenho, eu sei que, tem gente que, né, então é bom às vezes você falar da realidade, trocar uma ideia franca com as pessoas, e se não tá gostando também, tá tudo certo, né? Então é o seguinte, a Old Scully, quando eu comecei ela com o Giovanni, basicamente nós começamos porque o Giovanni, como eu falei, a ideia não foi minha. A ideia disso, por isso que inclusive eu fiquei muito chateado
com a decisão do Giovanni de sair da Old Scully, porque tudo começou por ele. Ele deu a ideia e aí a gente falou, bom, vamos fazer, mas é a sua marca, né? Eu vou te ajudar, mas até então com a sua cara você vai vender para o seu público, né? Então o que nós vamos fazer? Pô, eu sou muito coração, lembra? Volta tudo naquilo do coração. O que eu amo de paixão e sempre amei muito foi o old school, por completo, a filosofia do old school, porque para quem não sabe, a filosofia do old school, o que é a filosofia do old school? Eu sempre dou o exemplo que eu vi inclusive uma vez escrito e é perfeito para definir o que é old school. Pega um tênis tipo All Star. O All Star, ele quando lançou, ele foi moda, ele virou foi febre, só que o tempo passou, só que ele continuou sendo um tênis bacana. Isso é o old school, é você usar as coisas, andar com pessoas, escutar, consumir coisas que são antigas, mas que ainda são legais pra cacete. E mais do que nunca, entender que você vai virar inevitavelmente um old school, porque o tempo tá passando, ninguém tem controle do tempo. Então, meio que tudo vira old school de certa forma, entendeu? Tanto que eu fiz essa tatuagem old school, foi a segunda tatuagem que eu fiz, e hoje eu posso falar que foi as mais especiais que eu fiz na minha vida, porque eu fiz com meu pai. E meu pai, que é um cara da congregação, eu fico tipo assim, cara, hoje eu fico parando pra pensar na importância que foi o meu pai ter ido, tipo assim, fazer e é muito louco isso, porque você vê os vídeos da minha mãe é completamente contrária à minha mãe. Minha mãe nunca gostou das tatuagens, e o meu pai foi na segunda tatuagem, ele tava comigo. E quando eu fiz essa tatuagem, eu lembro que eu fiquei depois de um tempo pensando, caralho, tatuei old school, mas eu tenho 17 anos. Mas essa é a questão, agora eu sou pai, eu vou ser pai, tá pra nascer. Eu posso dizer que eu já sou pai? Eu já sou pai, né? Verdade, eu já sou pai. Então eu já sou pai. Caraca, eu já sou pai. Sou pai. Então, eu sou pai. Lala. Então, por eu ser pai, eu fico pensando, cara, já tá começando a tomar forma. Imagina quando eu tiver 50. Pô, aí vai ser de fato old school, inevitavelmente, entendeu? Deu pra entender o que eu falei agora? Mas enfim, caraca, eu vou ser pai. Mas a questão é, a Old Scully surgiu disso. Eu sou apaixonado pelo old school de todas as formas, e em si pelas tatuagens, porque vocês podem ver, tem muitas tatuagens old school. E Old Scully, qual o nome? Ia se chamar, inclusive, eu tentei outra marca, inclusive com um parceiro meu, que ia se chamar, cara, acho que ia se chamar Scully. É isso mesmo, acho que ia se chamar Scully. Aí eu tentando arrumar esse Old Scully, foi mais ou menos isso, né? Muita coisa na cabeça, não lembro exatamente, mas surgiu daí. E aí, cara, eu peguei o cartão da minha mãe, passei na primeira vez lá na costureira, pegamos as camisas, vendemos no orgânico, até agora só tá vendendo no orgânico. Orgânico, pra quem não sabe, é o seguinte, você que se inscreveu no meu canal, você que assiste os meus vídeos, você que me acompanha, você que vai lá e compra, por mim, isso é orgânico, você veio por mim. Agora, hoje em dia, a gente ganha grana como? As empresas ganham grana como? Tráfego pago. Ou seja, você coloca uma grana ali, por exemplo, no YouTube, e ele vai colocar para as pessoas o seu negócio, né? Então, eu até hoje, eu nunca usei tráfego pago, eu sempre vendi no orgânico, para as pessoas que me seguem, certo? Então, tudo como... Por quê? Porque eu quero, porque eu sou old school, meu. Inclusive ninguém acerta o nome do old school quando lê. Isso é engraçado, né? É igual o Oxô. Eu falava Oxô, mas aí eu cheguei aqui em São Paulo, tudo bem que em Campinas agora também tem, mas eu vi isso em São Paulo, a plaquinha escrito Oxo. Não é Oxô, você tá falando Oxô, é Oxo. E aí o Joe Johnny simplesmente voltando pro Old Scully, quando a Old Scully começou desse jeito, com o cartãozinho da minha mãe e tal, então tava um negócio meio que tá tudo iniciando, e tá tudo bem, eu tinha consciência, e tenho consciência disso, não fico, como eu falei, a Old Scully pra mim, vamos dizer assim, que na minha cabeça ela é uma Gucci. Por quê? Porque o pessoal sempre fala, pô, a Gucci o que é? Ela vende num preço muito caro, mas são itens exclusivos, certo? Eu quero que os meus itens sejam exclusivos.
Não tô falando que eu quero que eles sejam caros, eu quero que eles sejam exclusivos. Se a matéria-prima, se tudo que foi feito, né, se tudo... E tudo bem, as coisas se valorizam, é inegável. Hoje eu não posso cobrar, né, mas daqui 30, 40, 50 anos, aí a coisa começa a ficar diferente. E eu tenho consciência disso, como eu tô falando pra vocês, eu sei disso. E a Old Scully começou, né, lá atrás dessa forma e tal, e foi encaminhando. Hoje que aconteceu tudo que aconteceu, o Giovanni saiu da Old Scully, porque até então quem fazia os desenhos da Old Scully é o Giovanni, porque o Giovanni ele é, cara, foda, porque o Giovanni faz várias coisas, e uma das coisas que o Giovanni faz é desenhar. Então o desenho ficou sempre, todas as estampas ficou por conta do Giovanni. E agora vai ser a primeira coleção, posso dar spoiler? Não vou dar spoiler agora não, mas a coleção vai se chamar a coleção vai ser Marítima. Eu dei o spoiler. Dei o spoiler. A coleção vai ser a coleção Marítima. E, cara, o Jodi, que como eu já falei pra vocês, que é o cara que eu conheci lá atrás, no campeonato do Fernando, que é um cara que eu filmei aqui no canal já, o campeonato dele, conheci ele no campeonato. O Jodi desenhou a arte, algumas artes pro Japamorfo, eu lembro, ele fez a caricatura do Japamorfo, a caricatura do Fernando Sardinha. É um artista fudido, na minha opinião, fudido. E o cara simplesmente fez, já entregou pra mim o esboço, já com a arte basicamente finalizada. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei tipo, caraca, que foda. E aí as coisas vão surgindo na sua cabeça. Por quê? Porque a Old Scully, ela vai funcionar sempre por coleções. Porque eu quero falar de coisas, eu quero falar de assuntos, e eu quero expressar isso através da minha... Eu sinto que eu respiro arte, e é isso que é o mais foda, tá vendo? Eu respiro arte. Então eu vou juntar a minha marca, que é o meu business, com a minha arte, porque o nome já tem tudo a ver. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os artistas, que eu conheço vários artistas, eu vou pegar os artistas que eu conheço, e todas as coleções vão ser assinadas pelos artistas. Essa nova coleção vai ser assinada pelo artista Jodi, certo? E isso é uma coisa que na minha cabeça eu fico dizendo, cara, isso é tão maravilhoso, caraca, como é bom às vezes você ir envelhecendo e realmente seguir no teu coração, por mais difícil que seja, porque eu pago o preço de tudo que eu escolhi na minha vida, porque eu poderia ser muito mais bem aceito socialmente falando, mas aí o maluco tem um tatuagem na cara, tatuou o pescoço, porra, fala palavrão pra caralho, né? E tudo bem que eu tento melhorar isso e tal, apesar que ao mesmo tempo que eu tento melhorar essa questão do palavrão, eu penso, vai tomar no cu, melhorar porra nenhuma, porque tem muita gente aí, tem uma frase que eu vi e é verdade, tem uma frase que é perfeita, você tem que tomar cuidado, não é com o Paulo que é escandaloso e né, não é assim que tem a frase não, mas vocês vão entender, você tem que tomar cuidado, não é com o Paulo que é escandaloso, você tem que tomar cuidado com o João, que é manso, sereno, mas é que nas palavras serenas dele só, né, o cara ele é ruim, deu pra entender? Às vezes o cara ele é igual a Ruiva, por exemplo, Ruiva parceira minha, eu acho a Ruiva foda, e a Ruiva é toda, porra, maloqueirona, mas às vezes o coração é puro, bom, e aí a pessoa, toda tatuadona e tal, e aí a pessoa que às vezes, né, Bíblia debaixo do braço, enfim... Falando pra caralho, hein? Falando pra caralho. Mas a questão é, inclusive antes da Old Scully, o que eu tava falando? Nem lembro o que eu tava falando, já quase, que horas são agora? O que eu vou fazer com esse vídeo? Eu vou soltar esse vídeo? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu vou soltar esse vídeo. Não sei se eu vou soltar agora na madrugada, porque, pessoal... O meu canal no YouTube, ele é algo que... acima de tudo, é o que eu vou deixar pra trás. Então eu trato ele com muito carinho mesmo. E sempre vou tratar, certo? Mas eu acho que tem coisas que faz parte. Pô, se eu tô ficando velho, eu nunca fiz um negócio desse, soltar um vídeo desse jeito. Como eu tô pensando que eu vou soltar ele. Porque só essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês, desse jeito já é crazy, man. Crazy, man. As pessoas não mostram a realidade da vida, né? É igual eu fui gravar, tirei a escola dali. Eu tomei uma escola hoje. Quarta-feira. Tomei. Se eu quiser fumar, eu fumo. Que é outra coisa. Eu nunca bebi. Nunca bebi. Zero. Inclusive a Beatriz, quando a Beatriz...
a gente namorava, ela ia pra festas de família assim, ela dava uma bicadinha no álcool, mano, eu ficava revoltado, transtornado, puto, puto, porque eu não gostava do álcool, nunca gostei do álcool. Aí depois que eu casei, depois de tempos que eu casei, eu lembro que um amigo meu, o Rafa, que mora no meu coração, o Rafa, teve uma vez que ele chegou e falou pra mim, cara, aconteceu uma situação entre eu e a Maria, a gente discutiu e tal, e aí por uns instantes eu falei, não, vou fazer algo que eu nunca fiz. E que foi tomar um vinho, comer um macarrão com ela. E cara, aquilo ali eu pensei, que gostoso, por que eu não fiz mais disso? Foi dali onde eu comecei. Tomei um vinhozinho com a Beatriz, gostei. E de vez em quando, hoje em dia, eu tomo uma cervejinha. Chamei o Gabriel Arones esses dias pra conversar, inclusive, porque eu esqueci que às vezes é justamente isso. A gente, quando o Wesley explica isso, que nós temos e sempre vamos ter a nossa criança dentro de nós, porque o nosso cérebro ele funciona por camadas. Você tem 1 ano de idade, é uma camada, 2 anos, 3 anos, 4 anos, só que essas camadas, elas conversam entre si, segundo o que o Wesley disse, elas conversam entre si. Então é por isso que às vezes a gente tem muitos BOs na vida adulta que está relacionado com o que a gente sofreu lá atrás, lá no passado, entendeu? Então o que acontece? O Joe Jones tem a plena consciência, e esqueci. Plena não tenho não. Aí tá vendo? Eu me cobro às vezes de ser perfeitão, robozão, pá. Como se eu fosse um adolescente. Porque talvez a galera tenha pesado muito na minha quando eu falei sobre maconha, inclusive, né? Os adolescentes te vê, os adolescentes te assistem. Que é uma coisa que também é de se debater. Porque, cara, tudo bem que um adolescente fazer um conteúdo sobre droga é uma coisa. Agora, um adulto falar sobre qualquer assunto que seja, eu acho que tá tudo bem. Porque, porra, afinal de contas, tem que ter responsabilidade no que fala, não tô falando disso. Mas ao mesmo tempo, para pra pensar comigo. Eu sou adulto. Eu quero falar com outros adultos. Como que eu faço isso sem... Não, entende? É uma sinuca de bico. Então às vezes eu fico com esse, né? Caraca, eu bebi cerveja. Mas eu sou adulto. E aí eu, inclusive, tava vendo esses dias o puta bodybuilder que eu gosto falando de álcool e tal. E eu, na minha cabeça, eu sempre... E isso eu acho bom de certa forma, porque é bom ter um freio. Mas... é bom também acelerar às vezes. É equilíbrio. Eu acho que a vida é equilíbrio, Jojo. Não é não? Você concorda comigo? Vocês não precisam discordar de mim, não brigar comigo. E outra, literalmente, uma latinha. Eu vou pegar o lixo aqui. Hoje eu vou... Olha só, rebeldia. O que eu fiz foi rebeldia, irmão. Olha a rebeldia que eu fiz. Olha só. Eu fico puto com isso. Olha essas rebeldias. Ó. Até peguei essa cola. Eu comi 2 fandangos que a Beatriz deixou pra mim. Eu nem comprei os fandangos. Beatriz que deixou pra mim. Tá aqui, ó. Uma de 350 ml ainda, latinha. Uma latinha. Aqui tem chocolate. Um chocolate. E pão de queijo. O resto que tem aqui é tudo negócio que eu comprei a Colombinha. Chocolate da Growth Zero. Isso tudo foi o que eu consumi hoje, certo? O plástico bolha do livro que chegou, tem a embalagem do livro que chegou, é isso, ó. Ó, tem mais latinha aqui, ó. Tem mais latinha? Não tem, então pronto. Não é... Por que eu tô falando, mostrando isso? Porque eu quero me sentir bem com vocês, porque tem... O meu carro-chefe do meu canal é a credibilidade do que eu falo, porque eu sempre sou transparente com relação à minha vida. Então... são pouquíssimas coisas que eu não falo e não mostro. E o que eu não tô às vezes mostrando e falando é porque eu tô amadurecendo dentro do forninho. Porque aí entra a questão da responsabilidade. Eu tenho noção disso. Tem coisa que eu tô experienciando primeiro para depois falar. É igual sobre musculação. Hoje eu me sinto um pouco mais confiante de falar. Porque já tem um tempo que eu tô no segmento e tal. Já, né? Ontem eu fui postar foto com a rapaziada. Como eu fui, várias e várias fotos que eu fiquei tipo assim, cara, o tempo tá voando, malandro. Mas... contudo, todavia, eu sei que tem muita lenha pra queimar ainda, né? E o lance da cerveja é que se eu tomo uma latinha só, tô crazy. Por quê? Porque eu não bebo. Isso é coisa de quem tem uma resistência baixa, certo?
Por quê? Uma tolerância baixa, porque não utiliza muito. Se utilizasse, igual meu pai. Meu pai, coitado, meu pai ele acha que ele tá fazendo certo, né, coitado. Mas não tem... Uma coisa que eu aprendi, inclusive, né? Às vezes a gente sofre muito tentando mudar os nossos pais. E aí eu vi uma pessoa na internet falando sobre... ela exemplificando que os filhos não têm o poder de curar os pais. No sentido de, tipo assim, você não tem, com as suas palavras, o poder de convencer, às vezes, uma opinião muito forte que o seu pai tem, uma crença muito forte sobre a vida. Porque quem faz isso é o mais velho, do mais velho pro mais novo, entendeu? E eu sempre tentei fazer com que os meus pais entendessem, por exemplo, sobre a questão de maconha. Minha mãe entendeu, inclusive minha mãe usa o óleo e tal, mas o meu pai não. Tipo assim, hoje em dia eu já nem tento quebrar muito a cabeça, porque eu sei que o dia que ele entendeu todo o rolê e tal, né, coisa que eu tô roteirizando um puta vídeo pra falar sobre isso, por isso que eu não quero nem entrar em detalhes. Mas assim, o vídeo que eu prometo há tanto tempo pra vocês, sabe? Mas eu sei que o que se vai mudar vai ser pelo exemplo, porque falando não adianta. Mas o meu pai, ele toma... Detalhe, meu pai nunca foi de beber. Meu pai começou a beber depois que eu saí de casa, depois de casar, depois de, né, mais velho. E meu pai já tá com 60 anos de idade, trabalhou pra cacete, então por isso que eu nem ligo. Por mim ele faz o que ele quiser, ele tá no tempo de fazer o que ele quiser da vida dele. E foi um cara guerreiro, trabalhador, venceu na vida, pronto. Mas assim, o meu pai, ele acha que tomar 3 latinhas... Ele falou que é 3, minha mãe fala que é 6. Mas ele acha que tomar 3 latinhas não faz mal nenhum pra ele. Ele falou desse jeito: 3 latinhas é melhor do que seu baseado. Mas eu não posso julgar ele. Nesse vídeo que eu tô fazendo, eu tô várias pesquisas e tal, e uma delas é sobre a escolaridade dos meus pais, o que se aprendia na época que os meus pais estavam estudando. Porque eu queria entender, por que meu pai pensa desse jeito, velho? Porque meu pai é meio ignorantão. Ignorante no sentido de ignorar. O que é o cara que ignora? É o cara que, esse copo tá aqui, ó, não tô vendo, tô ignorando. Ó, tá aqui, ó, tô ignorando. Ele tá aqui, mas eu tô ignorando. O copo tá aqui, mas eu tô ignorando. É muitas das vezes o que acontece com os meus pais, não. Os meus pais em vários assuntos, mas nesse assunto em específico que é drogas e tal, é muito mais o meu pai. Meu pai é um cara... Meus sogros também são desse jeito. Meu sogro, o dia que meu sogro descobriu que eu fumava maconha, ele tava bêbado. E ele me dando um puta sermão assim, ó: você é seu maconheiro. Sabe como que meu sogro... Pra encerrar o vídeo, quanto tempo tá dando de vídeo aqui? Nem tá dando tanto tempo assim. Pra encerrar o vídeo é o seguinte, apesar que parou, né? Essa daqui já é a gravação 2. Pra encerrar o vídeo, o que acontece? Eu vou contar pra vocês. Meu sogro, eu sempre fui honesto. Tem uma música do BK que fala honesto com o que eu sinto, e expressar o que eu sinto. Sempre fui muito verdadeiro em expressar os meus sentimentos. E aí tem uma música do BK que fala, mais ou menos assim, né? Ele fala bosta, mas pelo menos é o que ele pensa de fato. E eu penso da mesma forma. Comigo eu posso falar muita bosta, mas pelo menos vocês não vão me julgar, vocês não podem nunca falar que eu não tô sendo eu, porque eu tô sendo eu, em tudo que eu tô falando. E aí a questão é... Esqueci de novo. Na verdade o vídeo tá ficando muito longo. E no próximo vídeo eu falo pra vocês. Esse vídeo vai ser o vídeo desabafando na madrugada. Se vocês gostarem desse formato, porque o Joe Jones agora... Eu tenho várias ideias, várias reflexões, porque eu sempre quis gravar esses vídeos. Eu comecei a gravar com 16. Só que com 16 eu não tinha um pingo de vivência pra vir aqui falar alguma coisa pra vocês, né? Sabe aquele cara que é coach com 14 anos, que você vê que você fala: nossa, vai brincar, menino. Pois é, eu senti que, né? E hoje que eu já tô mais velho, eu tenho coisas, histórias pra contar. Então às vezes se vocês quiserem saber das histórias, Jojo, se tem uma coisa que eu tenho é história. Somebody love.